O meu subtema dentro desse tema, Mulheres com Propósito, eu vou falar hoje sobre mulheres que inspiram. Há mulheres que o propósito para o qual Deus as criou é de inspirar. E é sobre isso que eu quero falar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios, no capítulo 13 e no verso 14. Provérbios 13 e verso 14. Amém? O exemplo dos justos é fonte de vida e afasta as pessoas das armadilhas da morte. Mais uma vez. O exemplo dos justos é fonte de vida e afasta as pessoas das armadilhas da morte. Aí agora eu gostaria que você inspirasse e expirasse. Mais uma vez, inspirasse e expirasse. Nós fomos chamadas para inspirar e expirar. Todas nós somos inspiradas por alguém, né? Temos algumas pessoas como exemplo. E nós também inspiramos algumas pessoas. E o inspirar, nesse caso aqui, não é o inspirar que a gente acabou de fazer aí. É um inspirar no sentido de motivar, de influenciar, de conduzir, de ensinar o caminho, de ser exemplo. E isso pode ser para o bem e para o mal. E eu quero ler com vocês, eu vou falar principalmente... No livro de Esther, nós sempre ouvimos falar de duas mulheres, né? Esther e Vasti ou Vasti. Mas tem mais uma mulher nessa história, que é a Zeres. E nós vamos falar sobre as três. E depois, no final, nós vamos concluir que tipo de inspiração nós estamos sendo e nós estamos seguindo. Primeiro, Esther 1, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era muito formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos. Ela nem foi lá dizer assim, olha, hoje eu não vou poder. Ela simplesmente disse assim, mandou o recado, disse que eu não vou me apresentar. Esse é o primeiro exemplo de inspiração que nós temos no livro de Esther. Ela era uma rainha, ela tinha uma posição de honra e ela era muito bonita. E ela se recusou a cumprir o chamado do rei, que era o seu esposo. Aí olha o que acontece. Os conselheiros, lá no versículo 17, os conselheiros do rei, eles dizem assim, ó: porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Os conselheiros do rei logo identificaram que ela inspiraria um mau comportamento. Ela se negou a estar na presença do marido dela. E aí eles pensaram, peraí, se chegar no ouvido das outras esposas, que ela não se colocou na presença do rei, ela foi insubmissa, foi desrespeitosa, porque independente de ser o marido, ele era o rei. Então, além de ser o marido, ele era uma figura de autoridade geral naquele lugar. Então, ela precisaria ter respeitado. E ela foi insubmissa, não se submeteu àquela ordem. Os conselheiros olham e dizem, olha, ô rei, se tu deixar isso aí sem uma punição, as mulheres vão tudo achar que pode fazer igual ela. Ninguém mais vai respeitar nada, o teu decreto vai ser, nada, vai ser lixo, ninguém vai respeitar. Se nem a tua mulher respeitou, as outras vão achar tudo que, dos outros príncipes, as outras princesas, vão tudo achar que não precisam também. Ela inspiraria, no caso, uma má
atitude. E o pior não foi a atitude em si, mas a consequência que aquela atitude traria. Ela inspiraria rebeldia, orgulho e desobediência. E ela foi corajosa, né? Para dizer assim, para simplesmente mandar um recado. Não, avisa lá que eu não vou. Ela foi bem corajosa, porém nem toda coragem é uma boa influência. Então, uma lição que a gente tira com Vasti é que ela inspira. De fato, ela foi uma rainha inspiradora. A gente não tem registro aqui de como ela era a vida dela no geral, assim. O único episódio que ficou registrado dela foi da insubmissão, foi da rebeldia. Então, a única inspiração da vida dela, ela teve uma vida. E a única lembrança que ela deixou, que Deus inspirou que fosse escrito no livro que hoje nós seguimos como prática de fé, foi essa. Então, um exemplo ruim que ficou registrado para sempre, não pela situação em si, mas pelas consequências que ela traria, pela influência que ela traria naquela geração. E muitas vezes nós inspiramos sem perceber também, né, com as nossas atitudes. As nossas escolhas podem influenciar gerações. Nesse caso, a atitude dela influenciaria toda uma geração de esposas, de subalternos do rei que poderiam desobedecer, porque se ela desobedeceu, eu também posso. E hoje, num tempo de feminismo, empoderamento e outras coisas que existem aí, algumas inspirações podem parecer muito modernas, muito coerentes, muito libertadoras, mas na verdade elas geram divisão, egoísmo, orgulho, contenda, lascívia, dissensão. Muitas dessas inspirações hoje, que parecem ser muito para frente, muito poderosas, elas geram divisão. E no reino de Deus nós não fomos chamados para divisão. Nós fomos chamados para somar, para multiplicar, para estar junto, para inspirar de forma que eleve o reino de Deus. Depois desse exemplo de coragem negativa, a gente tem a Esther, que vem depois na história. E aí lá no capítulo 4 de Esther, capítulo 4 e no versículo 15. 4:15. Aqui. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então foi Mordecai e fez tudo segundo o que Esther havia lhe ordenado. A Esther, ela era de um povo que, naquela época, já era um povo que veio cativo, de uma outra geração, tem toda essa história. E naquele momento, houve alguém que quis destruir o povo dela. E aí o tio dela, primo, que cuidou dela porque ela foi órfã, né? Ela veio ela participou daquele concurso rainha para ser escolhida no lugar de Vasti. E aí ela era uma pessoa sensível. Ela não era uma pessoa forte, que veio de uma geração forte, que tinha todo um histórico, não veio de uma linhagem real. Ela era uma pessoa vulnerável. E no momento, o tio dela foi lá e disse: olha, a gente precisa de ajuda, porque vão destruir o nosso povo. Ela não poderia, naquele momento, simplesmente pegar essa informação e ir lá para o rei e dizer assim: olha, salva o meu povo, eu sou daquele povo, e eu preciso que tu salve. Não, ela não poderia, ela precisou frear a língua dela, esperar o tempo. E aí o que acontece? Antes de tomar qualquer decisão, ela inspirou o seu povo a jejuar e buscar a Deus. Ela aceitou o chamado de Deus, mesmo correndo o risco de morte. Tanto que ela diz: se perecer, pereci. A gente vai tentar, nós vamos jejuar, vamos orar. Institui o jejum, 3 dias, ninguém come, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também vamos jejuar, porque não adianta só a gente falar, eu tenho que fazer também, né? E ela respeitou os tempos. Ela não correu para o rei de qualquer maneira, mas ela soube esperar o momento certo.
respeitou o momento certo de falar. Demonstrou fé, coragem e sabedoria. Com essa atitude dela, o que ela inspira na nossa vida hoje? E naquele momento, para o povo dela, o que ela inspirou? Respeito, dependência de Deus e prudência. Ela foi ousada, mas ao mesmo tempo ela foi dependente de Deus. E a sua vida inspirava com respeito à autoridade, porque ela não se colocou, ela só poderia se colocar na presença do rei caso ele chamasse. Então ela não se colocou na presença do rei de qualquer maneira, de uma maneira imprudente. Ela esperou o momento. Ela mostrou a dependência de Deus através da oração e do jejum. E ela teve coragem para agir quando chegou a hora, porque também não adianta eu jejuar, orar, e na hora de eu agir, eu não ter coragem para fazer isso. Então ela mostrou que a verdadeira inspiração não está no título que carregamos. Porque apesar de naquele momento ela ser a rainha, ela sabia que ela era rainha, ela tinha essa posição, ela foi designada para isso, foi escolhida para ser rainha, mas não foi esse título que ela teve que deu toda a liberdade para ela agir deliberadamente. Não. Ela soube o momento certo, agiu com prudência, inspirou o povo a buscar a Deus. E tem um detalhe. Às vezes a gente pensa assim, mas como é que eu vou inspirar alguém? Eu sou tão vulnerável. Eu tenho as minhas mazelas, tenho as minhas dificuldades, eu não inspiro nem a mim mesma, como eu vou inspirar alguém? E a Esther é um exemplo de que apesar da vulnerabilidade, nós podemos inspirar alguém, e muito mais através da nossa vulnerabilidade. Quando nós revelamos a nossa vulnerabilidade, a gente inspira pessoas a entender que a nossa dependência está em Deus e não em nós mesmas. Assim como foi com Esther, ela disse, olha, eu tenho medo, o que eu posso fazer? Aí Mordecai disse, talvez foi para esse tempo que tu fosse colocada aí, que aquilo encorajou ela, e ela... Então tá, peraí, pode ter sido que foi para esse tempo, que eu estou aqui para isso, mas vamos jejuar e vamos orar para depois eu tomar uma atitude. Então ela mostra que as mulheres podem inspirar fé, prudência, coragem, levando os outros a buscar ao Senhor. Eu tive uma situação, e aí eu tenho umas amigas que eu escolhi para me inspirar. E eu contei dessa situação para elas, daí uma disse assim, vamos orar. A outra disse assim, tu precisa acreditar, porque eu disse, estou orando muito e crendo pouco. Eu disse, não, tu precisa crer mais. Outra disse assim, vamos jejuar amanhã? A outra me manda uma mensagem 4 horas da manhã, estou orando por ti. Procure pessoas que te inspirem dessa forma, como Esther inspirou. Quando tu contar a tua vulnerabilidade, a tua situação, a tua amiga possa dizer assim, vamos jejuar? Vamos orar? Que sejam amigas que te impulsionem a buscar a solução em Deus. A solução para a tua vulnerabilidade, para a tua dificuldade, que ela busque, que ela te inspire, te impulsione a buscar em Deus. E você seja essa amiga também, que na hora que a pessoa vier te contar uma situação, estou numa encrenca com uma pessoa lá do meu trabalho, está pegando no meu pé, está sendo desrespeitoso, mete a boca, porque eu sou bem desse tipo. Mete a boca, estoura, fala com o chefe, diz pro gerente. Não, procura a amiga que diga assim, vamos orar. Vamos colocar na presença de Deus. Gente, é difícil, para mim é difícil, porque eu já quero ir resolver o assunto. Eu já quero aqui, não botar na mesa, não vou bater, porque pode derrubar, cair a caneca. Eu quero botar na mesa os pingos, mas não. Que nós sejamos inspiradas e inspiremos a buscar a presença de Deus e colocar as nossas vulnerabilidades, as nossas situações, as dificuldades com o marido, com o filho, com o trabalho, com o financeiro, o emocional, as coisas da igreja, colocar na dependência de Deus. Procure Jesus tinha os 3 mais próximos, tinha os 12, 11. Depois ele tinha os 70, depois ele tinha a multidão. Traga para perto de você a pessoa que te inspira a ser mais próxima de Deus. E seja você a pessoa que inspira a sua amiga do lado, a de trás, a da frente, a vizinha a estar mais próxima de Deus também. Porque depois de Vasti e de Esther, teve mais uma, que foi Zeres, a mulher de Amã.
Esther, capítulo 5, versículo 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei nela: enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amã era o cara lá, o chegado do rei, que queria destruir o povo de Esther. E aí ele soube que o Mordecai denunciou a treta lá, e aí ele contou para a mulher dele, foram jantar, eu que estou dizendo, não está escrito na Bíblia que eles foram jantar, eu estou imaginando a cena. Eles foram jantar. Zeres, tu não sabe. O Mordecai denunciou tudo que eu ia fazer. Ela: o quê? Então tu faz o seguinte: monta uma forca na praça de 50 côvados, enforca ele em praça pública para todo mundo ver, e aí depois tu entra feliz e alegre, good vibes, na presença do rei, num banquete alegre e glorioso. Esse foi o conselho que a mulher dele deu para ele. Ela aconselhou para fazer a forca para o Mordecai. Em vez de ela alimentar algo bom no marido, ela alimentou o ódio dele. Ela fez crescer o ódio e elaborou todo um plano maquiavélico para matar o Mordecai. Ela inspirou ele a preparar a morte de um justo. E por fim das contas, vocês sabem quem morreu na forca, né? A forca que ele cavou a própria cova, literalmente. Ele preparou a forca, aconselhado pela esposa, e na própria forca que ele elaborou, que ele construiu, que ele mandou construir, ele morreu. Isso mostra o perigo de palavras erradas, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja numa conversa. Uma mulher pode levantar ou acabar com a vida espiritual de outra pessoa. O poder da vida está na bendita da língua. E aí a gente tem que vigiar nas palavras que a gente diz sobre qualquer situação, no conselho que a gente dá. Como eu falei daquele colega de trabalho que está incomodando. Não prepara a forca, que às vezes a gente é que acaba caindo na forca, que a gente mesmo preparou. A influência dela alimentou orgulho, alimentou vingança. E nós não podemos ser Zeres, não podemos ser Vasti. Se há algum exemplo a gente seguir nessa história, é o exemplo de Esther. O exemplo das outras duas só servem para nós aprendermos como nós não devemos ser e que conselhos nós não devemos seguir. Com que tipo de pessoas nós devemos ter ressalvas a nos relacionar. São pessoas que influenciam para o mal. Você precisa orar por essa pessoa, pedir discernimento para Deus dirigir essa amizade, esse convívio, para que você inspire essa pessoa a ser transformada. E há outros exemplos na Bíblia. Sara, que inspirou fé ao seguir Abraão, mesmo que com falhas, lá em Hebreus 11, conta um pouco dessa história. Rebeca inspirou generosamente servir o servo de Abraão, quando ele foi lá para buscar a esposa para Isaac, e daí ela serviu ele de água. Miriam inspirou louvor, Débora inspirou coragem, Ruth inspirou lealdade e amor ao seguir Noemi. Ana inspirou perseverança na oração, Abigail, Maria, mãe de Jesus, submissão e fé. Maria Madalena inspirou devoção, sendo a primeira a anunciar a ressurreição. Lídia foi teve um coração hospitaleiro. Ruth, enfim, a mulher do fluxo de sangue, que não tinha nem nome. Ela tinha, mas ninguém sabe nem o nome dela. E ela nos inspira com a história dela, com a fé dela, de ir lá e, se eu só tocar, eu já posso ser curada. A história dela ficou registrada sem o nome dela, mas com a atitude de fé dela registrada, para nos inspirar a ter atitude de fé como essa. Deus, eu posso não te abraçar, mas se eu tocar só na barrinha do teu vestido, eu já posso ser curada. Eu não sei o nome dela, mas eu sei que a fé dela curou ela. E a história dela está registrada para nos inspirar.
Uma mulher que sequer a gente sabe o nome. Muitas vezes você vai inspirar alguém que sequer sabe o seu nome, sequer sabe onde você mora, não sabe nada da sua história, mas uma atitude, um respeito numa fila, um aguardar, um jeito de falar, um momento de paciência que você demonstra o amor de Jesus, ou segurar uma sacola para alguém, qualquer coisa, você pode inspirar na vida de alguém sem que essa pessoa sequer saiba o seu nome, onde você mora, o que você faz. E eu citei nomes de pessoas, de exemplos da Bíblia, mas tem pessoas do nosso lado que nos inspiram também. Aqui na igreja, tem pessoas que me inspiram. A Raquel tem um coração tão bom, tão generoso em servir. Ela me inspira com isso. A Vanessa, ela não está aqui, mas, gente, ela tem uma paciência. Como eu queria ter a paciência que ela tem. E ela me inspira com aquela paciência dela. A Carol, com o ímpeto dela de fazer, a nossa pastora que ela serve sem levantar a bandeira. Ninguém sabe. Gente, ninguém sabe mesmo. E ela não conta, não solta foguetes, não anda corneteando o tanto que ela serve, ninguém sabe. E ela me inspira dessa forma. A Gabi, ela tem leveza, ela é leve, mas ela tem coragem. E ela me inspira dessa forma também. A Grace, gente, se vocês querem uma pessoa para orar com vocês, a Grace. Eu estou falando das pessoas que eu conheço, que me inspiram, que estão próximas a mim, mas cada uma de vocês tem algo a inspirar alguém. Escolham pessoas para se inspirar. Aqui dentro tem várias. Conheçam, se aproximem, criem vínculos, laços com pessoas que possam inspirar vocês a ficar mais parecidas com Jesus. Também tem pessoas que inspiraram para o mal. Eva inspirou Adão a comer o fruto. Dalila inspirou Sansão a cair no engano. Jezabel inspirou idolatria, manipulação, perseguição aos profetas. E Herodias inspirou a morte de João Batista. E aí eu queria perguntar, que tipo de inspiração nós somos? Se fosse para hoje pensar assim, você inspira o quê? Que tipo de atitude você tem inspirado? Em casa, você inspira os filhos a serem mais corajosos, a estarem mais próximos de Jesus? No trabalho, a nossa postura inspira os colegas ou é o tipo de postura que diz assim, se for para ser crente, igual esse daí, aí eu não quero não. Até desconhecidos podem ser inspirados pelas nossas palavras ou exemplos. E na igreja nós inspiramos os jovens, os novos convertidos, os visitantes, os amigos. Nós podemos inspirar. E aí eu inspiro paz ou eu inspiro discórdia? Eu sou Esther ou eu sou Zeres? E a gente, na hora que eu estava estudando, assim, pensando na minha história também, na minha vida, eu pensei assim, bom, a gente quer inspirar, mas a gente tem tantas falhas, tantos defeitos, a gente tem tanta vulnerabilidade, a gente mal consegue ficar em pé. Tem dia que a gente não quer nem levantar da cama. Por cansaço físico, por cansaço emocional, por cansaço espiritual, os fardos que Jesus disse que a gente carregaria, as lutas que ele disse que a gente teria. Nós somos vulneráveis. Como que eu vou inspirar alguém com a mochila que eu carrego nas costas? Mas existe força na nossa vulnerabilidade. Muitas vezes a gente pensa que só consegue inspirar quando a gente está forte, vitoriosa. Mas a Bíblia mostra alguns exemplos, como Ana, que ela inspirou com as lágrimas no templo. Maria Madalena inspirou ao ser transformada por Jesus. Todos sabem da história de Maria Madalena. E Esther inspirou mesmo confessando seu medo. Eu tenho medo. Eu não posso nem chegar na presença do rei, mas vamos embora. Ela revelou a vulnerabilidade dela. Então, quando a gente revela a nossa vulnerabilidade, a gente pode inspirar para dizer assim, ela é vulnerável, mas mesmo assim, ela ainda vai atrás de Jesus. Ela é vulnerável, mas mesmo assim ela está servindo. Ela é vulnerável, ela tem os defeitos dela, as dificuldades dela, mas mesmo assim ela se coloca na presença do Senhor. É dessa forma
que na sua vulnerabilidade você inspira quem está ao seu lado, apesar da sua dificuldade. Não é impossível inspirar apesar das nossas vulnerabilidades, das nossas dificuldades. Sabe por quê? Porque quando eu estou fraca em mim mesma, nele eu estou forte. A gente inspira as pessoas a verem que dentro de nós não tem nada, mas tem algo dentro dela que inspira ela a continuar caminhando, mesmo que arrastando o pé, mesmo que puxando a bagagem, a mochila, a carga, tem algo dentro dela. E é ao ver esse algo dentro dela que ela se sente inspirada a se aproximar de Jesus. A força vem de Deus e não de nós mesmas. E aí, tão importante como aprender a andar sobre as águas é não esquecer como pedir socorro. Caso às vezes afunde, Jesus nos inspira, vem, Pedro, pode vir, pode vir. E aí ele aprende a andar sobre as águas, ele consegue, ele vai andando sobre as águas e de repente vem o vento. E aí ele afunda. E aí o que ele faz? Ele pede socorro. É tão importante quanto saber andar sobre as águas pelas dificuldades, o mesmo grau de importância é eu saber pedir socorro. Às vezes a nossa humildade em dizer assim, gente, olha só, eu estou precisando de uma ajuda porque eu não estou conseguindo nessa situação, está difícil nessa situação. E você humildemente pede ajuda e reconhece assim, eu não tenho forças, eu não sei o que fazer, preciso de ajuda. Você inspira na humildade de pedir ajuda, de pedir socorro. Você não inspira só quando está andando sobre as águas, é quando sabe pedir socorro também. Humildemente sabe se humilhar e dizer assim, me ajuda, Deus, me ajuda. Amiga, me ajuda em oração. Me ajuda nisso, me aconselha. O que tu pode me dizer? Ora comigo. E para encerrar, eu vou resumir dizendo que todas nós inspiramos, mas a gente precisa escolher. Nós temos o livre-arbítrio e a gente pode escolher se a gente quer inspirar para o bem ou para o mal. Para onde nós vamos conduzir aqueles que estão nos observando? Há mulheres que inspiram a desobediência, como Vasti, ao mal, como Zeres, e há as que inspiram fé, coragem e santidade, como Esther e tantas outras na Bíblia e tantas outras que eu citei o nome aqui. Que a nossa vida seja marcada pela coragem de Esther. E que a gente não tenha medo de mostrar as nossas vulnerabilidades, porque é nelas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco é que... Não, vocês foram fracos. Estou tudo fraca. Porque quando sou fraco é que eu sou... Amém, amém. Que você não tenha medo, então, de mostrar a sua vulnerabilidade, que você não tenha medo de inspirar, que você busque em quem se inspirar. E que em tempos de rede social, a gente tem que ter um cuidado. Quem no mundo virtual está inspirando a sua vida real? Quem no mundo virtual está influenciando o seu dia a dia real? A gente tem pessoas aqui, do nosso lado que podem nos inspirar. Então, classifica. A Gabi sempre fala, faz uma faxina no teu seguindo lá, em quem tu está seguindo. Pensa bem quem você está seguindo, que influência está trazendo, está te inspirando a se aproximar de Jesus, a ser mais parecido com Jesus. Faz uma limpa, porque a gente está tão no virtual que às vezes a gente até esquece de quem está do nosso lado, que tem tanto a ensinar, tem tanto a inspirar, a entregar. E que a gente possa inspirar, não pelas conquistas em si, porque Esther tinha um título, Vasti tinha um título, mas que a gente inspire pelo quanto de Cristo há em nós.
não por quantas conquistas nós temos pelo carro, pela casa, pela posição social, pelo nível financeiro da vida, mas não, pelo quanto de Cristo. Se eu sou pobre, beleza, mas quanto de Cristo tem em mim? Se eu sou rico, beleza, mas quanto de Cristo tem em mim? Não pelo que eu tenho ou pelo que eu faço, mas pelo que eu represento, pelo que eu exalo. Eu exalo Cristo. Quando a pessoa fala comigo, ela vê Cristo, porque é difícil. Tem dias que não vê Cristo, tem dias que a gente não sabe nem onde Cristo está, dependendo da situação que a gente se encontra. Nem para nós mesmos. Então a gente tem que ter esse cuidado de não se atentar às conquistas, à situação que a gente está, mas pelo Cristo que habita em nós, pelo Espírito de vida que habita em nós. Mateus 5,16. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós não temos outra função aqui, além de glorificar o nosso Pai que está nos céus. As nossas inspirações, além de servirem para direcionar outras pessoas, para aproximar outras pessoas de Jesus, além de nós nos inspirarmos para também nos aproximarmos mais de Jesus, de ser mais parecidos com Ele, não há outra função nossa na terra do que não seja glorificar o nome do nosso Pai que está nos céus. Então que a nossa vida de inspiração, de inspiradoras e de inspiradas seja apenas para glorificar o nosso Pai que está no céu. Que você siga conselhos que glorifiquem o Pai que está no céu. Que você dê conselhos que glorifiquem o Pai que está nos céus. Apesar de todas as dificuldades, de todas as experiências, a gente tem a orientação de Deus que diz: tomai de mim o meu jugo, meu fardo é leve, o jugo suave, fardo leve. É isso que Ele tem para nos oferecer. Apesar das dificuldades, há como inspirar e se aproximar de Jesus. Às vezes até a dificuldade é o que faz nos aproximarmos mais de Jesus. Que sejamos inspiradas, que sejamos tocadas, que o coração de vocês esteja aberto a inspirar as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Que elas venham a conhecer Jesus através da sua vida. Não só com as atitudes, mas que as suas palavras sejam tão doces e tão penetrantes, inspiradas por Jesus. Pelo Espírito Santo de Deus, que traga Jesus para a vida das pessoas que ainda não têm Jesus. Não queima o filme de Jesus lá na rua. Jesus precisa de pessoas que tragam mais pessoas para Ele. Seja você essa pessoa que inspira. Não leve o mal para o seu marido, para o seu filho, para a sua amiga. Incentive a sua amiga a fazer as pazes com a outra, porque sabe que uma coisa que Deus odeia é quem espalha contenda entre amigas, né? Entre irmãos. Então não seja a pessoa que espalha contenda, que espalha discórdia. Inspire um coração limpo, coração puro. Seja uma mulher que inspira a outra a parecer mais com Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé.